Amém? A partir do versículo 1 diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisanidas tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogaram, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que haveremos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém. Até aí, irmãos. Meus irmãos, a palavra do Evangelho, o Evangelho sempre foi uma palavra convidando, chamando o homem ao arrependimento. O Evangelho sempre teve como teor máximo dizer ao homem: tu és um pecador e tu precisas arrepender dos teus pecados. Foi assim na mensagem inicial do Novo Testamento com João Batista, ele pregando e falando a respeito da necessidade de arrependimento ao povo. Jesus pregou com o mesmo teor de mensagem, de arrependimento. No dia de Pentecostes foi essa a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, e assim por toda a igreja pelos apóstolos, no início, no engatinhar da igreja, convidando o povo ao arrependimento. João Batista, ele foi o precursor, o antecessor do Messias, como nós sabemos, como é dito pela palavra. Os profetas, eles falaram do Messias, eles falaram a respeito da vinda de Cristo, deram detalhes de como seria até o nascimento, de onde nasceria. Mas João Batista, ele apresentou pessoalmente Jesus Cristo ao povo. Enquanto os profetas falaram de Jesus, ele apresentou. Quando Jesus veio para ser batizado, ele disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os profetas anunciaram a chegada de Jesus. João Batista teve o prazer, o privilégio de batizar Jesus ali no Jordão. Os profetas, eles proferiram profecias messiânicas. Tem salmos messiânicos que falam a respeito de Cristo, que eram cantados
a respeito do Senhor Jesus. João Batista, ele viu o cumprimento dessas promessas, o cumprimento desses salmos messiânicos que eram cantados. Porque quando ele está preso, ele manda emissários até Jesus e pergunta: é tu mesmo Cristo? E Jesus diz: olha, o evangelho está sendo pregado, os enfermos estão sendo curados, dizendo: o reino de Deus chegou. Então ele viu, ele presenciou. João Batista, ele não pregou dentro de 4 paredes, mas o texto diz que ele percorreu toda a circunvizinhança da Judéia, as províncias, toda a circunvizinhança ao redor do Jordão. Ele anunciou, ele andou pregando, e depois ele se retira para o deserto. E como resultado da pregação dele, do que ele havia anunciado a respeito de Cristo, ali naquelas vizinhanças do Jordão, na Galileia, na Judéia, as pessoas vinham ao encontro dele, foram ao encontro dele, ali no deserto, para serem batizadas. E então, eles, dentre os ouvintes, das pessoas que viam, iriam, foram até ele, estavam fariseus, saduceus, publicanos, soldados, estavam pessoas de toda a camada da sociedade judaica, pessoas que iam para ouvir a palavra, pessoas que talvez ouviram essa palavra antes dele se retirar ao deserto, e essas pessoas iam para ser batizadas, porque o texto diz, ele pregava, como está no versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então essas pessoas iam, pessoas que ouviram o evangelho anteriormente, ou pessoas que estavam ouvindo ali, iam até ele para serem batizadas. E João então pregou esse batismo de arrependimento. Ele trouxe a mensagem, ele levou a mensagem, não era uma mensagem apenas para entreter as pessoas, não era uma mensagem vazia, não era uma mensagem apenas levando uma mensagem antropocêntrica, para satisfazer a vontade, uma mensagem que o povo queria ouvir, mas a mensagem que ele leva aos ouvidos das pessoas é para confrontar o coração, é para confrontar o coração, é para dizer: tu és um miserável pecador, tu precisa da graça de Deus, tu precisa de arrependimento. E João pregou esse batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e sua abordagem, ela requeria uma transformação profunda. É isso que ele diz: olha, precisa haver frutos de arrependimento. Se vocês querem ser batizados, vocês vão primeiro dar os frutos, mostrem que de fato vocês se arrependeram, que de fato houve transformação na vida de vocês. E requeria isso, transformação profunda. Vales aterrados, montes nivelados, caminhos tortuosos, endireitados, e caminhos pedregosos, retificados, aplanados. É isso que ele está dizendo: conserta, muda a vida de vocês. É essa a exigência do evangelho, é essa mensagem que João Batista ele leva. Essa é a mensagem do evangelho, é a boa nova do evangelho. É arrependimento, é mudança, é transformação. E diante do confronto da mensagem, nós vemos aí os grupos das pessoas que foram até ele. E aí nós vemos todos esses grupos ligados, e a pergunta deles é: o que nós vamos fazer? Qual deve ser a nossa atitude agora diante dessa mensagem que nós ouvimos? Se observar bem, é exatamente isso que é o questionamento, é a indagação daquelas pessoas que vão até Jesus. O que nós vamos fazer? É a mesma indagação quando Pedro ele prega aquele sermão ali no dia de Pentecostes, e as pessoas param e dizem: irmãos, o que nós faremos? E Pedro responde: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E é a mesma indagação aqui do povo, quando eles chegam, e a pergunta das multidões as multidões vão e perguntam o que deveriam fazer, e João responde. Ele vai dizer em versículo 10 e versículo 11 do nosso texto, do texto que foi lido: respondeu: quem tiver 2 túnicas. Versículo 10: então as multidões interrogaram, dizendo: que havemos, pois, de fazer? O
que nós vamos fazer diante dessa mensagem? O que nós vamos fazer diante disso que foi exposto, colocado diante de nós? O que nós vamos fazer? E João Batista responde: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então, meus irmãos, ele está dizendo: olha, sejam generosos. Generosidade é a marca de uma pessoa convertida. A pessoa que é convertida, ele está dizendo, é generoso. Se você tem 2 roupas, se alguém do seu lado está precisando, dê uma. Se você tem comida, alguém está passando fome e necessidade, dê de comer a essa pessoa. É um contraste, irmãos. Um crente, ele ser avarento, é um contrassenso, podemos dizer, ele ser uma pessoa avarenta. Não cabe no viver de um cristão ele ser uma pessoa avarenta, ele não ter a sua mão aberta, o seu coração aberto, o seu bolso aberto, a sua casa aberta para acudir o necessitado. É isso que deve haver num cristão: coração aberto, bolso aberto, as mãos abertas para socorrer o necessitado. Então, irmãos, não que o indivíduo ele possa entrar no reino de Deus por suas obras, não é isso. Ninguém recebe vida eterna por ser generoso. A salvação é pela graça mediante a fé. Porém, toda pessoa regenerada, ela é uma pessoa generosa. Ela deve ser uma pessoa generosa. Generosidade não é a causa, não é a causa da salvação, mas ela é uma evidência da salvação, porque ela é uma boa obra. E a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos pela graça de Deus, para que façamos as boas obras, para que elas sejam manifestadas através do nosso viver. E a generosidade é uma boa obra. Nós estávamos arrecadando o alimento para aquela mulher, e esses dias não tive nem notícia dela, como ela está, com depressão, arrancando os cabelos, sofrendo, tendo que comprar remédio, o marido sem ter condições. E coloquei no grupo da igreja, algumas pessoas contribuíram, ajudaram. E o pastor Daniel, que aqui estava acompanhando, ele disse: irmão, o negócio lá estava feio. Eu fui lá, não tinha nada para eles comerem. Minha esposa voltou lá em casa, tinha um pacotinho de arroz, ela dividiu no meio, um pacote de feijão, dividiu no meio, pegou um pouco de óleo, levou, para eles fazerem um almoço, para comerem. Isso é ato de generosidade, é amor, é compaixão. É isso que o Evangelho exige de alguém que diz: eu sou convertido. Mas quantos cristãos, irmãos, quantos crentes que são avarentos? Quantos cristãos que têm avareza? Eu tirei do dinheiro da igreja, fiz 2 cestas básicas, poderia ter feito mais, mas não tinha dinheiro em caixa o suficiente. E eu até digo, se todos aqui que congregam fossem dizimistas, nós tínhamos para fazer no mínimo 4 cestas básicas todo mês, para entregar para quem tem necessidade. Mas eu vou ver, irmão, se dá para a gente fazer pelo menos 2. E para fazer mais depende da igreja, dos irmãos. Nós podemos ajudar, socorrer quem sofre, quem tem necessidade. Às vezes a gente diz: olha, a gente está numa roda de conversa e diz: eu passei tanta necessidade, cheguei a passar fome na minha infância, e agora convertidos, tendo condição de ajudar, nós não ajudamos. Há avareza em nosso coração, há um cadeado no nosso bolso. Irmão, seja sensível, ajude. Porque há pessoas que dizem: não tenho obrigação de ser dizimista, mas eu não vejo essas pessoas fazendo 2 cestas básicas por mês e eu vou entregar. Não há. Então, irmãos, não seja avarento, seja uma pessoa que ajude. Eu estava olhando hoje o reverendo Arival Dias Casimiro, ele dando lá um relatório da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele dizendo: olha, a nossa igreja entra 4 milhões de dízimo por mês, cerca de 48 a 50 milhões por ano, 63 é para obra missionária. Nós tiramos uma porcentagem para pagar
os pastores, os funcionários da igreja que tem, e nós tiramos uma outra porcentagem para fazer obra social no Nordeste, cavando poço no Nordeste e na África. E se quiserem investigar a minha vida, vocês investiguem, que não é nada para mim. Eu não tenho jatinho, eu não tenho conta no Banco Master. Quiserem investigar, investiguem a minha vida. Mas está aqui o resultado de tudo. Vou inaugurar agora uma igreja na Itália. Inauguraram agora uma obra de assistencialismo aqui na Paraíba. Então, irmãos, a igreja é isso. Mas eles, por que eu faço isso? Porque os irmãos ajudam, contribuem, entregam seus dízimos, suas ofertas. E aí muita gente está sendo acudida no Brasil, fora do Brasil, aqui perto de nós, longe de nós. Então, irmãos, essa é a marca de alguém que de fato se arrependeu, de alguém que de fato passou pelo arrependimento, pela regeneração. Ele é generoso, ele não é avarento. Em segundo lugar, qual o grupo de pessoas que foram ali até Jesus? O que eles queriam? Qual foi a resposta de João quando eles perguntaram o que nós vamos fazer, o que nós faremos? O versículo 12 do nosso texto, do capítulo 3, vai dizer: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que haveremos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Irmãos, aqui foram publicanos, os cobradores de impostos. Eles estavam indo até João Batista no deserto. Eles eram a classe mais odiada entre o povo judeu, porque eles eram contratados pelo Império Romano para cobrar imposto, para arrecadar o imposto das pessoas, impostos altíssimos. E aí, além dos impostos que era estipulado pelo Império Romano, eles cobravam além, para sobrar para eles, para tirar para eles. Se o Império Romano cobrasse 30%, ele cobrava 40% para ficar com 10%. Além do salário que ele já recebeu. Então era classe odiada, era uma classe tratada como traidores da pátria. Ninguém queria eles por perto, ninguém queria. Jesus foi muitas vezes hostilizado, foi criticado porque ele estava com os publicanos, com cobradores de impostos. Irmãos, eles eram essa classe, a classe mais odiada, porque eles agiam dessa forma, eles embolsavam muito dinheiro para si. Tanto é que quando nós lemos sobre a conversão de Zaqueu, Zaqueu se arrepende e diz: Senhor, eu resolvo hoje devolver tudo que eu tirei do povo e restituir 5 vezes mais. Ele diz: eu roubei o povo, e a lei diz que quem rouba tem que restituir 5 vezes mais, e eu quero fazer isso porque o meu coração foi transformado. Porque houve salvação nessa casa, como o Senhor está dizendo. E eu quero dar fruto de arrependimento. E o fruto do meu arrependimento, nesse momento é esse: é reconhecer que eu defraudei o povo, que eu roubei as pessoas. E eu quero devolver ao povo que eu roubei. Irmãos, eles exploravam o povo e se enriqueciam, oprimindo pessoas que já eram esfoladas pelos altos impostos do Império Romano. E quando esses publicanos perguntaram a João Batista: o que haveremos de fazer? O que nós vamos fazer diante da mensagem que nós ouvimos do Senhor, da mensagem que exige de nós arrependimento? Ele diz: não cobreis mais do que é estipulado. Irmão, se nós quisermos saber o que é uma pessoa verdadeiramente convertida, é observar como ele trata os seus negócios. É sua honestidade nos negócios. Porque o que tem de crente que é enrolado, o que tem de crente que é sujo na praça, que as pessoas vão dizer, e quando ele diz eu sou crente, o crédito é fechado. Irmãos, o crente não pode explorar o próximo para levar vantagem financeira. É isso que temos visto também. Quantas pessoas
que tem, de certa forma, usado de má consciência, explorado o próximo para levar vantagem financeira. O crente deve ser uma pessoa íntegra nas suas transições, nas suas transações comerciais. O crente, irmãos, deve ser uma pessoa confiável na maneira de lidar com o dinheiro. Quantas pessoas que dizem eu sou crente, mas quando o assunto é dinheiro, a pessoa não confia. A pessoa não confia. Não há confiança. O crente, irmãos, verdadeiro convertido, ele não vê o próximo como alguém a ser explorado, mas como alguém a ser servido. Como alguém a ser servido. E quantas pessoas que exploram os outros, quantas pessoas que vê, às vezes, uma pessoa passando necessidade, ele vê a oportunidade, eu vou aproveitar para mim comprar aquilo dele talvez baratinho, com preço fora de mercado, e não vai lá e diz, olha, eu vou comprar muito além do preço, se tiver condição eu vou comprar além do preço que é para lhe ajudar. A gente não vê isso. Então, irmãos, honestidade nos negócios é evidência de um caráter transformado. De um caráter transformado. Mas muitos crentes, quando o envolvimento é com dinheiro, a máscara cai. A realidade é mostrada. Então, irmãos, essa é a mensagem que João apresenta para os fariseus, as pessoas que lidavam com dinheiro, as pessoas que exploravam ali as pessoas, cobrando imposto além do que era estipulado, se aproveitando da situação, da posição que eles tinham. João Batista diz, arrependei-vos, não cobre além do que vocês devem cobrar, não tornem a vida das pessoas mais pesadas ainda, não façam isso, não façam isso. E aí, irmãos, que nós vemos mais um grupo de pessoas chegando até João Batista para serem batizados. São os soldados romanos, que eles também, eles eram ouvintes da palavra, porque o Império Romano, ele tinha muito cuidado, eles tinham muito medo de uma revolta do povo hebreu, do povo judeu, dos israelitas. E aí onde tinha às vezes um motim de pessoas ali, eles já chegavam soldados, ficavam observando de longe. E quando João Batista estava pregando, então vai aquela multidão de pessoas e, querendo ou não, eles ouviram o evangelho. A palavra era pregada e os soldados ouviram também, e muitos deles foram tocados por essa palavra. E então eles vão até João Batista, e a pergunta deles era o que deveria fazer também com aquela mensagem que eles acabaram de ouvir. E a resposta está aí no versículo 14. Diz assim, também os soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Irmãos, o cristão não pode usar a posição que ocupa, seja no cenário político, seja no cenário militar, seja no cenário eclesiástico, empresarial, qualquer que seja, para maltratar os seus subordinados. O cristão verdadeiro, irmãos, ele não pode agir dessa forma, ele não deve agir dessa forma. Então, quando aqueles soldados chegam até ali, o que nós vamos fazer? A resposta de João Batista é, vocês devem estar contentes com o salário de vocês. A liderança, irmãos, do reino de Deus, ela é servidora, ela deve servir. Mas quantos, irmãos, líderes de igreja que a gente vê, que eles exploram, que eles não estão satisfeitos talvez com o salário dele, e tiram da igreja, quantos outros obreiros que estão aí em congregações pequenas, passando necessidade, fome, porque aqueles da sede, aqueles de onde vai mais, eles querem que cada vez venha mais.
E aí muitos estão passando necessidade, dando um mau exemplo, a família passando necessidade, muitos talvez passando até fome, em lugares aí que a igreja é pequena, mas uma boa porcentagem do que é doado, contribuído ali, tem que ir para lá. Então, irmãos, a liderança no reino de Deus, ela é servidora. A palavra nos ensina dizendo, olha, o maior deve ser servo de todos. O maior deve ser servo de todos e não explorador de todos. E não maltratar a todos. Não usar da sua posição, porque agora eu estou na posição tal, eu vou maltratar as pessoas. Eu vou pisotear as pessoas, todos têm que estarem subordinados debaixo dos meus pés. As pessoas não compreenderam. Os discípulos, quando Jesus pega uma toalha, coloca no ombro, pega uma bacia de água e vai lavar os pés daquelas pessoas. Eles não entendem. Jesus, vocês não entendem agora, depois vocês vão entender. Então, irmãos, ele deixou esse exemplo de humildade. A palavra, ela precisa ser verdadeira e não mentirosa. Deve edificar e não, irmãos, destruir. Ela deve edificar as pessoas e não destruir as pessoas. Então, irmãos, não deve a palavra promover a honra e assassinar a reputação de outros irmãos, porque são, talvez, vistos como inferior. De forma nenhuma. Então, o cristão, irmãos, não pode se envolver em esquemas de corrupção. Não pode se envolver com esquema de corrupção para levar vantagem financeira. E a gente vê a crise que o nosso país passa, a crise ética, a crise moral. De vez em quando está lá o nome de um deputado, de um político que se diz cristão envolvido nessas coisas, esquemas de corrupção, envergonhando o Evangelho, envergonhando o nome de Deus, dando brechas para que a igreja seja mais maltratada ainda, seja mais perseguida ainda. Então, irmãos, aqueles que vendem a sua consciência por dinheiro, para receber ou para dar propina para o lucro abusivo, demonstra nessa atitude que jamais foi convertido, que jamais passou pelo processo do novo nascimento. Porque o Evangelho ele transforma. O Evangelho ele transforma o caráter, a conduta, a vida da pessoa. É isso que João diz, olha, eu dou um fruto de arrependimento. Demonstra que de fato vocês foram transformados por esse Evangelho que vocês ouviram. Dê frutos. Provem no meio da sociedade que houve mudança, que houve transformação no coração de vocês, através das obras, a forma de viver, de relacionar, de tratar de negócios, na forma de tratar a sua posição, que talvez você ocupa hoje, no meio da sociedade. Mostra, no exemplo, na vida, na conduta. O contentamento, irmãos, com piedade, ele é grande fonte de lucro. O apóstolo Paulo diz: sejamos contentes com aquilo que nós temos. Ganhar mais é um direito legítimo. Você querer um salário melhor é um direito legítimo. Mas ganhar mais com desonestidade, com falcatruas, com enrolações, é uma contradição com a vida cristã. É uma contradição com o Evangelho. E a nação brasileira, irmãos, precisa desse choque ético. Ela precisa desse choque ético, de homens honestos, de pessoas que sabem lidar com a posição que têm, de onde Deus os colocou. Voltando aqui novamente, falando do pastor Arival, hoje estava lá na igreja, no culto, o prefeito de São Paulo e um deputado.
O governador não foi porque estava muito gripado. E é exatamente essa mensagem que ele levou para eles. Saibam lidar com a posição que Deus colocou em vocês. Então, irmãos, os cristãos precisam, assim como a nação brasileira precisa de um choque ético, precisa de um choque ético também os cristãos, a igreja. Uma vez que a maior crise que enfrentamos é a crise da integridade. É a crise da integridade. Olha para o cenário brasileiro como que está. Olha para o cenário brasileiro político. Políticos envolvidos em desvio de verbas. Ministros do STF com seus nomes citados. Então, irmãos, só o Evangelho, ele transforma. Só o Evangelho tem esse poder de transformar. E a nação carece, com senso de urgência, do Evangelho. E quem deve levar esse Evangelho? Somos nós, é a igreja. As pessoas, a sociedade daquela época precisava urgentemente da mensagem do Evangelho. João Batista, ele prega essa mensagem, ele leva essa mensagem. Nós, em nossa geração, irmãos, ao nosso redor, o mundo precisa dessa mensagem. Seja da mensagem falada, transmitida, seja da mensagem visual, seja da mensagem experimentada pela vida ética transformada dos cristãos onde eles estão, no meio da sociedade, no trabalho que tem, nas empresas em que estão trabalhando, na escola onde estuda, na família, na vizinhança. Que Deus os abençoe, que sejamos esses mensageiros que levam a palavra de Deus, não uma palavra adulterada, mas a palavra que confronte o coração. Que a nossa vida seja modelo de transformação, de mudança no meio da sociedade. Que a cada dia, a cada erro, a cada queda, nós possamos, Senhor, nos perdoar os pecados. E me ajude a ser quem o Senhor quer que eu seja. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.